Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal do Miguel Fortunato, Futebol Internacional, e seguimos com o guia da Copa do Mundo de Clubes 2025, cada vez mais perto aí de completar aqui o nosso guia com os 32 times, né? Hoje chegamos no modo All Black para falar do LAFC, time que se classificou por último, né? Que venceu o playoff, como vocês todos devem saber, contra o América do México no último sábado e garantiu a sua vaga para a competição, substituindo o León. León que perdeu a sua vaga conquistada em direito por conta de ter o mesmo proprietário, o mesmo grupo que toma conta do Pachuca. A FIFA proibiu os dois times de jogarem e aí os proprietários ficaram aí com o Pachuca e deixaram o León de fora. O LAFC, que foi vice-campeão do Leão na Champions, ganhou do América, que era o primeiro do ranking, e garantiu a vaga. Como joga o LAFC? Adversário do Flamengo, hein? Adversário do Chelsea. Como joga? Quem são os principais jogadores? Quais as chances? Vamos falar de tudo isso. Então eu peço o seu like. O seu like é fundamental para que esse vídeo chegue até mais pessoas e também peço que se inscreva aqui no canal. Então vamos nessa. LAFC. Esse time foi fundado em 2014. Quem acompanha um pouco de esportes americanos sabem que lá eles têm a liga fechada, né? Não tem rebaixamento, não tem vários times que disputam, que podem disputar a divisão principal. Então, eles, em todas as ligas dos principais esportes, né? Eles, de tempo em tempo, eles abrem uma expansão para poder abrigar um outro time de uma outra cidade, ou então dar mais um time para um centro forte econômico, né? E foi isso que aconteceu. Na expansão da MLS de times, entrou o LAFC, que foi fundado em 14, mas só começou a jogar na MLS em 2018. E é um time com bom investimento, tanto os donos do Chelsea têm uma pequena participação, né? Eles têm parcerias com o Bayern de Munique, é um time que tem vários empresários influentes ali como proprietários, e o LAFC, ele tem uma história de muito sucesso, né? Se você pensar que ele tem 6 temporadas completas em sua história, o time já foi campeão da MLS em 2022, foi vice-campeão da Champions em 2 oportunidades, em 2021 e 2023, já ganhou a Copa dos Estados Unidos, já foi vice-campeão da Copa, já foi vice-campeão da MLS, já foi vice-campeão da Leagues Cup, que é o torneio ali de começo de temporada com os times da MLS e os times da Liga MX. Então, assim, é um time que disputou título demais, né? Chegou em final demais já para um time que tem só 6 anos de temporadas completas. E uma curiosidade é que só 2 treinadores eles tiveram em toda a sua história. Eles tiveram o Bob Bradley, né? Que uma figura histórica do futebol dos Estados Unidos, já treinou a seleção norte-americana em Copa do Mundo, estadunidense, né? Porque o México e o Canadá são América do Norte também, né? Seleção estadunidense. E depois do Bradley veio o Steve Cherundolo, que está até hoje. Né? E eles já contrataram jogadores muito importantes, né? O Gareth Bale já jogou lá, o Giorgio Chiellini, campeão europeu com a Itália, o White Phillips, jogador de Premier League, e o grande jogador da história do time, goleador, é o Carlos Vela. Então a gente está falando de um time que já tem a sua história. Ele tem uma torcida que lota o seu estádio, claro que não é uma torcida gigante, mas é uma torcida que lota o estádio, que faz pressão. Quem assistiu o jogo no sábado viu isso. Então é um time que é novo, mas já está criando tradição. Um time competitivo, vencedor, que não está para fazer número, não. Então vamos para esta temporada, né? A campanha na temporada 2025, sempre lembrando, a MLS tem o calendário solar, não é que nem a Europa que já acabou a temporada. O calendário solar começou no começo do ano e vai terminar lá para novembro, dezembro a temporada. Então vamos lá, o LAFC até aqui, na MLS, ele está em 6º lugar na Conferência Oeste. Com 15 jogos, ele tem 23 pontos. Ele ganhou 6 dos 15, 5 empates e 4 derrotas. 27 gols marcados e 22 gols sofridos. Na Champions da CONCACAF, Champions Cup,
ele foi eliminado nas quartas de final para o Inter Miami. Ele ganhou o jogo em casa e acabou perdendo fora numa grande jornada do Messi. O time acabou não conseguindo resistir. Na Leagues Cup, ele foi vice-campeão, perdeu para o Columbus na final. Isso lá em... Porque aí é o começo da temporada dos mexicanos, né? Que os mexicanos fazem a temporada europeia, o meio da temporada da MLS, né? Eles perderam a final para o Columbus. Geralmente, por já estarem em meio de temporada, os times da MLS eles vão melhor que os mexicanos na Leagues Cup. A Leagues Cup é um torneio novo, mas isso já está meio que histórico. E trazendo a MLS de 2024, caiu nas semifinais de conferência, que seria quartas de final, né? Se a gente for colocar a coisa num conjunto só, para o Seattle Sounders fazendo um jogo duro. Então vem numa temporada ainda interessante, com altos e baixos, mas chega num bom momento a equipe do Los Angeles FC para a Copa do Mundo de Clubes. Então, como eu disse, o técnico é o Steve Cherundolo, jogador dos Estados Unidos, já jogou Copa do Mundo também, e ele fez a carreira toda dele como jogador no Hannover, né? Toda a carreira dele como jogador em times profissionais foi no Hannover, e tanto que ele começou a carreira dele como técnico nas categorias de base do Hannover, e aí ele voltou para os Estados Unidos, foi treinar um time menor de outra liga de Las Vegas, e aí recebeu a oportunidade, primeiro um time profissional, assim, foi o Los Angeles FC, em 2022. O Cherundolo, ele tá, por incrível que pareça, apesar de todos os títulos, disputa de títulos, bons trabalhos, ele tá de aviso prévio, né? A diretoria do Los Angeles FC pode ser que mude, né? Dependendo do que acontecer na Copa e tal. Mas a diretoria do LAFC diz que após o final da temporada deve trocar de treinador. Deve iniciar um trabalho com outro treinador, deve cumprir o seu ciclo aí, o Steve Cherundolo. Ele tem 46 anos e no LAFC são 164 jogos com 90 vitórias. Agora, a gente indo para os principais jogadores, aí não tem como não começar com ele, né? O Denis Bouanga, todo mundo que assistiu o jogo, né? Muita gente viu pela primeira vez o LAFC jogar, se impressionou com esse jogador do Gabão, né? Companheiro do Aubameyang lá na seleção do Gabão. Ele tem 30 anos. Em 2023 ele marcou 37 gols na temporada, em 2024 ele marcou 28, e nessa temporada ele já está com 11 gols e 4 assistências. É um jogador que está dando bastante assistência esse ano, está servindo os companheiros. Ele é um destro que joga pela esquerda, mas ele bate com as duas pernas, e ele é um absurdo de jogador intenso, tem uma vitalidade impressionante, ele os 90 minutos está ali com força, com fôlego, e é um jogador muito difícil de marcar, né? Liso, rápido, agressivo. É realmente um jogador que eu tenho certeza que o torcedor do Flamengo que viu jogar já está preocupado, né? Porque viu o potencial do Bouanga, que nasceu na França, apesar de ter a cidadania e a naturalização como gabonês. Ele jogou no campeonato francês, né? A maior parte da carreira, estava no Saint-Étienne antes de se mudar. É um jogador bom no Saint-Étienne, teve aí bons momentos, mas é no LFC mesmo que ele está vivendo o auge da sua carreira. E assim, é um jogador que joga pelo lado esquerdo propriamente, mas ele sai de lá também, ele se mexe, ele vem para o meio, ele vem jogar. É horrível marcar o Bouanga. Os times da MLS sentem isso na pele semana após semana. Agora vamos para um nome mais conhecido, né? Hugo Lloris, goleiro campeão do mundo com a França, goleiro que jogou muito tempo no Tottenham, foi aí até pouco tempo o principal goleiro da seleção francesa. É um cara que tem qualidade com os pés, é um ótimo goleiro ali debaixo das traves. E certamente o Lloris é um cara que passa muita experiência, né? Afinal de contas, é muita bagagem e é um goleiro que pode ser fundamental nos momentos decisivos. E o Lloris é engraçado, né?
um tempão no Tottenham, não ganhou nada, já chegou no LFC campeão, chegou em 2024 e já levantou a taça da US Open Cup, né, que é a Copa dos Estados Unidos, que aí permite que todos os times de todas as ligas de futebol dos Estados Unidos possam participar. E o outro jogador que a gente destaca aqui é o brasileiro, né? São dois brasileiros no elenco, né? Tem o Marlon, zagueiro ex-Fluminense, que joga ali pela direita, é um jogador reserva, mas que entra de vez em quando. Mas o destaque mesmo é o Igor Jesus, volante, camisa número 6, ex-jogador do Flamengo, jovem também, que se destacou nesse jogo contra o América e se destaca na temporada da MLS. O Igor Jesus tem apenas 22 anos, veio do Estrela Amadora de Portugal e tem 2,3 desarmes por jogo, é um cara fundamental nessa interceptação de passe, nesse jogo do Los Angeles FC mais reativo, né? É um time que gosta mais de esperar o adversário e contra-atacar e tentar pegar a defesa desguarnecida. Então, o Igor Jesus é fundamental até pela intensidade que ele apresenta. Agora indo para como joga o nosso querido LAFC. O LAFC joga com... Aqui ficou um rabichinho do América embaixo, do atacante, mas dá para ver aqui a escalação, né? O Loris é o goleiro, aí uma linha de 4 atrás, Palência, o Long, o colombiano segura, e o Hollingshead, lateral esquerdo, no meio o Tillman, o Igor Jesus e o Delgado, esse trio, e é assim mesmo, o Tillman pela direita, o Igor Jesus centralizado, o Delgado pela esquerda, é um trio muito bem fixado ali, o time marca por zona, então eles têm uma posição muito definida. E aí no ataque, joga o Ordaz, o atacante de 21 anos de El Salvador, da seleção de El Salvador. Ele é canhoto, joga pelo lado direito e o Boanga destro joga pelo lado esquerdo. É para ter esse ponta de pé trocado que bate, mas ambos conseguem, principalmente o Boanga, jogar com as duas pernas e o Ebobisse, jogador camaronês, é ali o centroavante desse ataque, né? Então, é bem diferente da maioria dos times que a gente falou até aqui, né? A gente falou de times que no seu universo, no seu ecossistema ali de campeonato local, principalmente porque são times campeões, times que são campeões continentais ou que classificaram por ranking, que são dominantes nos seus países. A gente está falando aqui de times que marcam lá em cima e que tentam pressionar o adversário, que tentam dar muita amplitude, atacar com 6, 7 jogadores, construção posse, né? Quem assistiu os vídeos anteriores viu que essa é a tendência. Aqui a gente tem um estilo diferente, um time que já está acostumado a jogar num jeito mais reativo. O Los Angeles FC ele até pressiona, claro. Hoje todo time de futebol profissional tem seus momentos de subir um pouquinho a marcação, mas ele se sente muito mais confortável e na grande maioria do jogo ele não marca em cima. O Los Angeles FC ele vai te marcar no bloco médio. O que é isso? Ele vai colocar ali, ele vai montar o seu time no 4-3-3, então os 3 jogadores da frente, o Boanga, o Ordaz e o Ebobisse, eles vão ficar ali como uma primeira linha, um pouquinho à frente do círculo central. Então os zagueiros do time adversário vão sair tocando com liberdade, mas a partir do momento que a bola chegar no meio, aí começa a pressão. Aí começa uma triangulação defensiva, um posicionamento para interceptação de passe. Então, eles vão tentar sempre fechar o espaço dos passes para que tenha uma interceptação. E aí, os 3 volantes fazem isso muito bem. Interceptar passe para recuperar a bola e já lançar para um dos 3 da frente, especialmente o Boanga, né? Mas pode ser um dos outros 2 também, principalmente porque assim, o Ebobisse, ele é um cara que faz o pivô muito bem. Então, se ele é um cara que é forte, e ele protege a bola e tenta encontrar alguém próximo para fazer o passe. Ele não é o cara que vai dar o arranque propriamente. Já o Ordaz e o Boanga, sim. Boanga, né? É a pronúncia que ficou normalizada é Boanga. Então, o que consiste? É esperar o adversário tentar interceptar o passe. Se não conseguir interceptar, o time se fecha. Ele tem uma paciência defensiva. E tem uma zaga que rebate muito bem bola, zagueiros bem posicionados. Então é difícil entrar. Então, o adversário tem que ter paciência para enfrentar um time que é bem compactado defensivamente, que com certeza vai vender caro os gols que vai tomar na competição. E o Ebobisse, além dele fazer esse bom pivô na hora que o time está construindo, ele também é um cara muito importante, porque quando o LFC é pressionado, o Loris
ele já procura ele. Então, ele vai bater o tiro de meta, já bate nele, ou então, se ele agarra uma bola, já manda a bola nele, para evitar que o time tenha problemas na hora de sair tocando, porque não tem essa qualidade, né? Então, ele prefere colocar no pivôzão, o pivôzão dá ou uma casquinha de cabeça, ou mata a bola no peito e tenta criar uma jogada para um dos jogadores que está próximo. Então, esse é assim que marca, é assim que você vai ver o LAFC marcando, né? Com a posse de bola, a gente tem os dois pontas abrindo em amplitude, o Boanga na esquerda, geralmente, o Ordaz na direita, geralmente, mas de vez em quando eles trocam de posição, até para dar uma variada, uma confundida. E os dois volantes dos lados, eles sobem para armação, o Timothy e o Delgado. O Igor Jesus fica mais. O time sempre sai com 4, então sempre tá ali com a posse de bola. Ele está ali com 4 jogadores, então os dois laterais abertos defensivamente, os dois zagueiros. Conforme vai avançando, se ele consegue empurrar o adversário para trás, o lateral esquerdo, Hollingshead, ele trabalha mais por dentro. O Palência, o lateral espanhol, ele gosta mais de ultrapassagem de corredor, então ele pode fazer uma triangulação ali com o Ordaz. Mas basicamente o time vai trocar passes para tentar colocar o Boanga em condição de finalizar. Essa é a principal arma ofensiva. Uma opção de banco muito interessante é o Giroud, né? O Olivier Giroud, jogador francês, campeão do mundo, jogou em grandes clubes aí do futebol, já ganhou Champions, já ganhou tanta coisa. O Giroud, ele é um cara que entra mais no segundo tempo, né? Até pelo avançar da idade, ele entra com o zagueiro com o tanque mais baixo. E aí ele faz a mesma função, porque ele tem a mesma característica do Ebobissé. Então o Ebobissé, que tem mais caixa, mais vitalidade, joga como titular. E o Giroud entra depois, até para dar um toque de categoria aí no time. Indo pela briga, né? Como é que chega o LAFC, né? O LAFC, ele tem essa vertente de chegar de última hora. Então é assim. O LAFC ele tem essa classe, ele tem uma conquista recente, né? Coisa que os times poucos times têm, uma conquista recente. Então, ele chegou conquistando a vaga, ganhando de um time muito forte que é o América do México. Então, ele chega com essa vontade, né? O calendário deles. Então, estreia contra o Chelsea, jogo duríssimo, na segunda-feira, dia 16, 4 da tarde, horário de Brasília. Depois joga na sexta-feira, dia 20, 7 da noite, contra o Esperance, e fecha contra o Flamengo no dia 24, 22 horas. Eu acho que o LAFC ele entra como terceira força do grupo, e eu acho que ele vai fazer jogo duplo com todo mundo, tá? Eu acho que ele vai incomodar um pouco o Chelsea, apesar do Chelsea ser um time melhor. A tendência é que o Chelsea ganhe, um time com muito mais peças. Eu acho que eles vão endurecer, vão tentar vender caro ali, mas o Chelsea vai acabar encontrando gol e vai conseguir ganhar. O Esperance é um adversário difícil. Eu já fiz o vídeo do Esperance aqui, você pode ir lá conferir detalhadamente como ele joga. É um time difícil, também é um time de paciência, é um time de jogo lento. Talvez esse seja um dos piores jogos da primeira fase, porque são dois times ali que dão pouco espaço, enfim. Mas o Esperance é um jogo difícil, mas que o LAFC tem que ganhar se quiser classificar, né? E aí o Flamengo seria o time que, teoricamente, ele vai disputar essa vaga. Eu acho que, assim, até pelo estilo do LAFC, seria muito bom que eles conseguissem chegar contra o Flamengo com a vantagem do empate, se eles querem classificar. Porque é o último jogo e os dois times vão ter jogado contra Esperance e Chelsea. Então, o LAFC tem que tentar ser melhor que o Flamengo contra esses dois times para chegar com uma vantagem do empate. Porque aí a gente tem um jogo difícil para o Flamengo, né? Imagina o Flamengo ter que enfrentar esse time no bloco médio, paciente, com uma zaga compacta, com um time que intercepta passe, ia ser um jogo dramático para o time brasileiro. Agora, se o LFC tiver que buscar um resultado contra o Flamengo, aí a coisa já fica mais difícil, porque aí ele vai ter que atacar mais, abrir mais espaço, dificulta. Então, para mim, passa por isso. Mas, assim, eu acho que a tendência é que o Flamengo se classifique junto do Chelsea. Isso é o óbvio. Sempre quando eu falo aqui a tendência, deixando claro em todos os vídeos, é o óbvio, é a lógica.
Mas em Copa não dá sempre a lógica. Algumas coisas vão fugir da lógica na primeira fase, porque Copa não é 100% de lógica, a gente já sabe disso, acompanhando Copa do Mundo, Eurocopa, Copa América, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, mas o LA, ele tem chance de se classificar, ele tem condição de disputar essa vaga, não é uma galinha morta, não, é um adversário que pode impor dificuldades aos times do grupo. É isso, gente. Então, terminado aqui o guia do LAFC, espero que vocês tenham gostado. Quem não deixou o like, por favor, deixe. E quero saber a sua opinião também. O que você acha do LAFC? Você que viu o jogo contra o América, você acha que é um jogo difícil, um jogo fácil para o Flamengo? O que você está esperando do LAFC na competição? Te convido também a clicar aqui na playlist que vai aparecer com os demais vídeos que já foram feitos, né? A maioria dos times já foram colocados aqui no guia para você ir maratonando e curtindo e entendendo como chega cada time na Copa do Mundo de Clubes. Um grande abraço e até o próximo vídeo.